Então, agora eu quero falar sobre um novo documento, que é o contrato de corretagem com cláusula de exclusividade compartilhada, tá? Qual é o objetivo aqui? É que esse seja o documento que o corretor ele vai levar até o cliente na hora de fazer uma captação e vender todo o benefício que é ter uma exclusividade compartilhada dentro da rede imobiliária Cordena, porque ele vai acionar mais de 300 corretores, 28 imobiliárias, centenas de profissionais especializados procurando as melhores oportunidades. Então, isso vai ser muito mais tranquilo para você fazer uma captação, blindar e ter uma garantia que se qualquer pessoa no mercado vender aquele imóvel, você vai ter uma remuneração, tá? Então, eu vou te apresentar aqui esse documento, que você tenha total tranquilidade e argumentação para tratar com o seu cliente para captar um imóvel dentro da rede. É importante dizer que esse que é de venda e de locação vai ser muito parecido, mudando poucas coisas, mas vai ser muito parecido, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ter aqui já a qualificação, o título, né, contrato de corretagem de venda de bens imóveis com cláusula de exclusividade, segundo toda a norma, a lei, tudo estabelecido aqui para que não tenha nenhum tipo de dúvida do cliente acerca do que está sendo tratado, contratado. Aqui nós temos o contratante, o proprietário do imóvel, aqueles que são responsáveis, a contratada, que é o CNPJ da Cordena, assessoria imobiliária, e aqui vai vir também os dados da imobiliária que é parceira da rede, vai receber também ali como contratada também o CNPJ, o CNPJ dela, tudo certinho. Qual é o objetivo desse contrato? É um imóvel residencial, é um imóvel comercial, é uma loja. Então vai ter que especificar aqui o tipo do imóvel, a localização, o endereço certinho. Nós vamos também trabalhar muito com o endereço no Google Maps, que a pessoa vai poder compartilhar, por exemplo, com o Waze, para que outro corretor possa chegar no imóvel sem muita dificuldades, né? Vai ser tudo muito bem estruturado nesse sentido. Qual é o documento de propriedade? Ele tem um contrato de compra e venda, ele tem uma escritura, o imóvel não está averbado, está com uso capião, enfim, ele vai especificar aqui qual é a matrícula desse imóvel, a inscrição na prefeitura, para a gente poder puxar IPTU, quando precisar puxar certidão negativa do imóvel, e outros dados que forem necessários aqui, né? Qual é o preço para a venda desse imóvel? O cliente vai, geralmente com um acordo, o corretor ele vai avaliar, e esse imóvel vai ser colocado aqui o preço que vai ser trabalhado, anunciado esse imóvel. Então ele estabeleceu aqui o preço, qual é a condição de pagamento? Esse imóvel ele só pode ser vendido à vista. Ele não tem a documentação apta para financiamento. Ou o cliente ele tem condições de fazer um financiamento direto, ou ele pode fazer um pagamento curto em 4 vezes, fazendo a escritura pro solvendo, enfim. Aqui é o lugar de colocar alguma condição de pagamento diferente. E vamos lá para os termos. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes contratantes acima qualificadas e designadas celebram o presente contrato de corretagem com previsão de exclusividade, mediante as seguintes cláusulas e condições. Primeira, o presente instrumento contratual tem por finalidade a intermediação na venda do bem imóvel de propriedade do contratante, descrito no item 3, no o qual declara estar desembaraçado de ônus ou dívida de qualquer natureza, de modo que pode ser negociado sem restrição. Então, se tiver alguma dívida de PTU, coloca ali na observação também para que esse texto ele nos respalde que nós podemos comercializar esse imóvel, tá? Segunda, na intermediação, hora contratada, é realizada em caráter de exclusividade, obrigando-se o contratante, durante a vigência do contrato, não tratar sobre a venda do bem, direta ou por intermediação de outrem, sob pena de pagamento integral do percentual de corretagem avançado entre as partes, conforme o artigo 726 do Código Civil. Então, o Código Civil ele nos ampara que, caso o cliente dê exclusividade, nós vamos poder cobrá-lo se ele faz essa venda por meio de outra empresa, por meio de outra pessoa, até ele mesmo venda. Ele vai ter que pagar a comissão conforme nos ampara o Código Civil e nós vamos acioná-lo juridicamente se for necessário, tá? Nós temos o escritório
que vai fazer parte da nossa parceria para poder acionar quando for necessário. Terceira, para a realização do serviço hora acertado, o contratante autoriza a contratada a promover visitações ao imóvel com possíveis compradores, bem como realizar divulgação do próprio imóvel por meio de placa, faixa ou por diversas outras formas de publicidade, tais como divulgação em redes sociais, plataformas imobiliárias, outdoor, WhatsApp ou por qualquer outra forma de divulgação, ficando a critério da contratada. Então, se o cliente disser assim, eu quero divulgar o imóvel, vocês podem trabalhar o imóvel, mas eu não quero botar placa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Nós não vamos colocar a placa naquele imóvel. O que não pode é, como alguns clientes assim, eu quero que você venda, mas não pode divulgar nada dentro do imóvel. É impossível. Porque para a gente ter esse compartilhamento entre as empresas, vai ter que ter uma divulgação, mesmo que seja interna, mesmo que seja dentro do nosso site. Tá? Quarto, fica a a contratada autorizada a vender o imóvel pelo valor estipulado no item 3 deste contrato, sem necessidade de aceito pelo contratante. O que isso aqui nos ampara? Que é muito comum o cliente especulador. Ele coloca, eu quero vender por 300 mil. A gente vai, trabalha, anuncia, arruma um cliente, visita. Pronto, acha alguém que está disposto a pagar 300 mil. Aí daqui a pouco ele diz, não, tá barato demais, foi muito rápido, você passou um mês aí só, já trouxe cliente, agora eu quero 330. Aí a gente fica feito besta, vindo, trabalhando, investindo dinheiro, tempo e energia. Então, nesse caso, se o cliente colocar que ele quer 300 mil, ele assinou o contrato, se a gente achar 300 mil, ele vai ter que vender pelos 300 mil, a não ser que aconteça algo específico, que ele justifique e que seja aceite. Mas, se não, nós não vamos trabalhar com especuladores. Se o cliente quer especular, ele não vai assinar o contrato, né? Porque a gente não vai ficar trabalhando que nem besta para fazer o que eles acham que a gente não tem o que fazer, né? Então nós não vamos cair nessa. Se houver contraproposta apresentada pelo proemitente comprador com valor distinto do convencionado, será necessária a anuência do contratante por escrito para a conclusão do negócio. Então, se vier uma proposta, por exemplo, 295 mil, aí precisa da autorização do contratante, do proprietário, para a gente poder negociar. Qualquer valor, seja 299, 990, precisa da autorização. Mas se for em cima dos 300 mil, já está autorizado por contrato. Quinta, por intermediação hora acertada, o contratante pagará à contratada, a título de honorário, o percentual de 5% calculado sobre o valor total pelo qual a transação for fechada. Nós sabemos que é muito comum o cliente dizer assim, eu quero 290 na minha mão, que você botar mais é seu, né? E nós não vamos trabalhar com esse tipo de formato, nós vamos trabalhar com 5%, nem 6 nem 4, 5% do valor vendido. Aí você precisa deixar claro para o cliente, esse que vai estar em contrato, que nós vamos exigir. Se você, corretor de imóveis, tem essa prática de dizer, eu vou botar aqui um pouco a mais para tirar depois, nós não vamos fazer esse tipo de transação. Nós vamos trabalhar com os 5%, tá bom? Que isso fique muito claro para todos. Cláusula primeira, os honorários que se trata do caput, dessa cláusula, será pago de uma só vez e no exato momento do recebimento do sinal de negócio e consequente assinatura do contrato preliminar. Então, o cliente pagou o sinal, os honorários já vão ser retirados desse valor. Cláusula segunda. Caso o contratante não pague os honorários devido de que se trata o caput dessa cláusula, poderá a contratada promover a respectiva cobrança através dos meios que dispuser, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, ficando o contratante responsável pelo pagamento de todos os custos que se fizerem necessários para esses fins, inclusive os honorários advocatícios que existirem. Então é muito comum encontrar colegas, né, corretores, donos de imobiliária, assim, tem um cliente que não quer me pagar a comissão, já tem um ano. Aciona juridicamente. Nós vamos ter um escritório para também cuidar dessa área, né, não ficar nada solto. Sexta, esse contrato é válido por 130 dias, no padrão vai ser isso, contados a partir da data da sua assinatura, com término em. Então, você vai colocar ali quando é que finaliza esse contrato de exclusividade. Lembrando, 130 dias são 6 meses. Cláusula única. Ao fim do prazo estabelecido no caput dessa cláusula, as partes acertarão
se o mesmo será renovado ou não através de aditivo. Então, está encerrando, precisa fazer um aditivo, precisa renovar essa exclusividade. Então, isso vai ser feito por meio de aditivo. Sétima, caso a negociação se concretize após o prazo da referida contratação, por efeito do trabalho da contratada, independentemente de prazo, lhe será devida integralmente a remuneração pela corretagem nos termos do artigo 727 do novo Código Civil. O que isso quer dizer? Trocando em miúdos, é que se nós levamos um cliente nesse imóvel, mesmo depois de encerrar o contrato de exclusividade, se esse cliente que nós levamos, que nós apresentamos, sei lá, com 10 meses, e o contrato já venceu 6 meses, já tem passado 4 meses, e o cliente for lá e ele fechar, ele vai ter que pagar a comissão. Porque se for um cliente que nós apresentamos o imóvel, ele vai ter que pagar. Como é que a gente vai saber? Temos que ter essa informação para ir exigir esse direito, tá? Porque quando nós estivermos encerrando o contrato, vai ser enviado um e-mail para o proprietário com o nome dos clientes que visitaram o imóvel dele, tá? E se esses clientes de alguma forma comprarem, ele vai ter que pagar a comissão, tá? Então isso vai nos dar segurança. De novo, vou repetir, vou ser chato, mas nós vamos ter um escritório jurídico para tomar essas providências, tá bom? Cláusula única. A contratada após o término do presente contrato deverá encaminhar ao contratante relação com os nomes dos candidatos eventuais interessados na operação, com os quais manteve entendimento durante a sua vigência. Então, é exatamente o que eu falei. Vou mandar um e-mail com essa relação. Se alguém daquela relação fechar, nós vamos lá exigir a comissão. Oitavo, a contratada se compromete a criar um dossiê do imóvel descrito no item 3 deste contrato e compartilhar as informações com a rede imobiliária Coordena, com a finalidade de negociar com brevidade e segurança tal imóvel. Entretanto, cabe à rede imobiliária Coordena e seus colaboradores a responsabilidade pelo encaminhamento das negociações, bem como um acerto de comissão com o parceiro. As imobiliárias parceiras da Rede Coordena estão relacionadas no site www.redecoordena.com.br. Então, se alguém chegar lá dizendo, eu sou da rede, eu vim aqui fechar o negócio, o cliente ele não deve aceitar. Ele vai ter que ligar para a Coordena e se certificar daquela transação, daquela proposta, daquela negociação, tá? Tudo tem que ser feito através que lá no site vai ter o telefone da Coordena, o endereço, tudo certinho lá. Então, ele ligando, ele vai poder confirmar as informações. Nona, preste muita atenção nessa cláusula. Em caso de rescisão ou arrependimento desse instrumento por parte do contratante, e já tendo a contratada oferecido o imóvel e gasto com anúncios, fica o contratante sujeito ao pagamento da taxa de R$ 3.500 ou 2,5% do valor do imóvel, o que for maior à contratada, desde que não se apliquem as situações descritas nas cláusulas 2ª e 7ª desse contrato, que são aquelas cláusulas que estabelecem que se nós já levamos o cliente, se ele fechar para um cliente que já é um cliente que foi fruto do trabalho da rede, ele não poderá fechar o negócio. Mas se ele desistiu, ou ele vendeu para um parente, ele vendeu para alguém, ele vai ter que pagar ou R$ 3.500 ou 2,5, o que for maior, tá? Para que de fato todo mundo esteja amparado. Então, esse formato é para quem quer vender mesmo o imóvel, para quem está disposto a trabalhar de forma séria, profissional, o imóvel. E nós sabemos que muitos clientes não vão ter interesse, porque tem muita gente que gosta de enrolar, enfim, não quer se comprometer. Mas que a gente trabalhe, que a gente faça que aconteça, mas não quer dar a contrapartida. Décima, as partes o Foro da Comarca de Feira de Santana para dirimir qualquer dúvida relacionada a este instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, deixa o padrão jurídico, e por estarem assim justos e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma na presença de testemunhas, e hoje também é muito comum a gente fazer assinatura digital, né, por meio do WhatsApp, com reconhecimento facial, ou por e-mail, tá? Então, tudo isso também nós vamos trabalhar aqui. Assinando as testemunhas, vai ser assinado o cliente, seu cônjuge e as contratadas, tanto a Coordena quanto a imobiliária que fizer a captação. Beleza? Então, esse aqui é mais um documento aí para a gente poder trabalhar e é essencial que você
saiba esses detalhes que foram apresentados aqui, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, vamos para cima.